Boa tarde a todos, queridos companheiros, queridos irmãos de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez, neste dia 20 de abril de 2020, para mais um momento de reflexão. Então, estamos chegando para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado, conforme temos feito nesses últimos dias, aproveitando estes momentos onde boa parte das pessoas estão, de uma certa forma, isolados, isolamento social devido à pandemia causada pelo coronavírus no mundo todo, no planeta Terra, quase que de uma forma geral. Então, estamos aproveitando estes momentos para estudarmos juntos. E exatamente por isto que estamos chegando aqui mais uma vez hoje, neste 20 de abril. E neste momento, trouxemos para as nossas reflexões, para os nossos estudos, mais uma vez o livro Agenda Cristã, dando continuidade aos estudos desse belíssimo livro, desta obra tão, digamos assim, esclarecedora, através do espírito André Luiz, recebida pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Então, no capítulo 19, nós encontramos o título Questão de Escolha. E fazendo uma escolha, nesta questão de escolha, aqui nos encontramos agradecidos a Deus. Mais uma vez agradecemos a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado, agradecemos a Jesus de Nazaré pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou na forma de exemplo. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência. Agradecemos a estes companheiros que se fazem presentes nesta sala virtual para estudarmos juntos e agradecemos já antecipadamente a todos que terão acesso a este material. Agradecemos pela boa vontade, pela disposição em acessar este material e refletirem juntos acerca desses ensinamentos que deixaremos aqui neste momento. Então, neste capítulo 19, questão de escolha, André Luiz começa dizendo o seguinte: procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. Então, aqui ele fala que se fizermos a escolha em sairmos por aí procurando um delinquente, com certeza encontraremos muitos malfeitores. E aí ele acrescenta: por isso é necessário então que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Então, se estamos com esta disposição em realizarmos um processo de auxílio, é necessário renovar-nos, em primeiro lugar, revigorando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa perseverança, nos preparando verdadeiramente para auxiliarmos os outros, já naquela condição de renovados, conforme ele nos fala aqui, um cabedal enorme de amor para renová-los, ao invés de nos tornarmos criminosos também. E aí na sequência ele diz, busque identificar uma falta e achará inúmeras. Então, se começarmos a buscar, procurar uma falta, com certeza acharemos em nós inúmeras faltas. E aí ele acrescenta: chegando a esta situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Então, nós precisamos constantemente buscar o esclarecimento, exatamente por isto e para isto nos encontramos aqui, nos esclarecendo para não acrescentarmos erros em nós, erros dos outros. Porque com certeza, se estamos procurando, se procurarmos erros, conforme ele nos fala aqui, identificar uma falta, encontraremos inúmeras. Então, precisamos estar bastante esclarecidos para não acrescentar seus erros aos erros alheios, ou seja, os nossos erros
aos erros dos outros, ou seja, passar a nos comportar também assim como os outros de forma equivocada. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não se ferir. Então aqui ele usa de uma forma simbólica a questão do espinho, do espinheiro, mas para nos chamar a atenção para aquela necessidade de buscarmos constantemente o equilíbrio. Então ele fala que é necessário que permaneçamos eminentemente ou constantemente em equilíbrio para não nos ferirmos nesses espinhos ou espinheiros que encontraremos pelas estradas. Que possamos, neste esforço constante, irmos limpando o nosso caminho, retirando esses espinhos e nos transformando e tendo aquele cuidado para, ao retirar esses espinhos, não nos ferirmos e nem ferirmos os outros companheiros de jornada. E ainda André Luiz nos diz: fixe com demasiada atenção uma pedra da estrada e em breve o solo estará empedrado aos seus olhos. Então aqui ele usa também uma simbologia que, se fixarmos demasiadamente uma pedra ali, olhando de uma forma fixa, muitas outras irão aparecer e o solo estará empedrado aos nossos olhos, ou seja, cheio de pedras. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Então, com muita pedra no nosso caminho, nós necessitaremos realmente de muita resistência para não sucumbirmos com esta aspereza na nossa jornada. E quantas coisas ásperas nós já encontramos e quantas outras nós encontraremos e enfrentaremos ao longo da nossa jornada. Então, neste caso, com certeza, precisamos estar preparados para enfrentarmos com coragem, enfrentarmos com calma, com fé, com esperança, todas essas asperezas, todos esses problemas que encontrarmos no nosso caminho. E aí André Luiz ele encerra este capítulo 19 com essa questão de escolhas, nos dizendo que o caminho é este, para enfrentarmos estes problemas, enfrentarmos os problemas da vida, nós precisamos nos aproximar do bem. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar seu caminho. Então, nos aproximemos do bem, procuremos o bem com decisão, aquela decisão firme em encontrarmos e nos mantermos no bem, através da boa vontade, que com certeza o bem virá iluminar, virá atapetar o nosso caminho. E desta forma, e somente desta forma, conforme ele nos diz aqui, somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Então, nos aproximarmos do bem, trazer o bem para dentro de nós, com aquela decisão forte, aquela decisão firme, e ele chegando para iluminar o nosso caminho, aí nós estaremos armados para vencermos a guerra contra o mal. Que possamos fazer isto, que possamos fazer estas escolhas na nossa vida e para a nossa vida, trazendo o bem para dentro de nós, através das melhores escolhas na nossa vida e para a nossa vida. E para encerrarmos este momento de reflexões, também de André Luiz, já citamos algumas vezes em outros estudos, o livro Os Mensageiros. Agora aqui bem no início, no capítulo 1,
no primeiro capítulo do livro, que tem como título Renovação, onde André Luiz faz uma citação aqui muito bela em relação a um diálogo dele com a enfermeira Narcisa, aquela mesma que o auxiliou nos seus primeiros passos em nosso lar, quando ele começou a trabalhar, não como médico, mas como auxiliar da enfermeira Narcisa. Então aqui ela nos fala, falando a André Luiz, sobre isto, sobre essa necessidade de transformação, sobre essa necessidade de perseverança. Então aqui ela diz para o André: André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Então, com certeza, nós que aqui nos encontramos, se estamos nos esforçando para realizarmos um processo de renovação, uma imensa ou imensas dificuldades assaltarão o nosso coração. Aquele desânimo, aquela desesperança, aquelas dificuldades e até mesmo aquele desejo, aquela vontade de parar. Mas ela nos diz, lembre-se, lembremos sim todos nós da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas, mas reconheço que ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Então que possamos, conforme ela usa nessas palavras com André Luiz, nos esforçarmos mesmo constantemente para a nossa renovação e irmos deixando às margens do caminho estes espinhos que teimamos em carregar conosco até estes momentos, deixando para trás estes espinhos ou espinheiros. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos, que possamos brevemente chegarmos a esta condição de termos a nossa taça, a taça do nosso coração, da nossa consciência, vazia para as coisas e com as coisas do mundo e cheia, transbordando de iluminação através desses raios de amor, de fraternidade que recebemos através dos ensinamentos de Jesus. E por último, ela diz a André e a todos nós: enche sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Vamos fazer o bem. Então, ouçamos estas palavras e que possamos trazer estas palavras para o terreno do nosso coração e enchermos a nossa taça com o bem. Regarmos esta planta que todos nós temos, que somos portadores dos ensinamentos do Cristo no nosso coração, regarmos esta planta com o verdadeiro amor, com a verdadeira transformação, que é o que nós precisamos, seres regenerados para habitarmos um mundo regenerado. Muita paz a todos, uma boa tarde e muito obrigado a esses companheiros que nos acompanham e que nos acompanharam ao longo desses dias nestas reflexões, nesses estudos, que possamos aproveitar estes ensinamentos e colocarmos em prática. Sabemos que não é fácil, mas também sabemos que não é difícil, não é impossível. Que possamos fazer hoje o mínimo, amanhã fazermos um pouco mais e amanhã e mais depois, com certeza, fazer aquilo que hoje nós julgamos ser impossível. Mas com certeza não é impossível. Em especial, fazermos o bem, mantermos o equilíbrio, mantermos a calma no nosso coração
e aquela paz de consciência e fé no futuro, em um futuro melhor. E a construção de um futuro melhor começa hoje, no aqui e no agora, com a minha, com a sua, com a nossa transformação em seres verdadeiramente humanos. Paz a todos nós.